Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Não sei como foi a noite anterior, o dia, a madrugada, nem sei como está sendo o teu dia, até o horário que você vai ver esse vídeo. Eu vim dizer para você que Deus até aqui tem te ajudado. Deus até aqui tem sido coluna na tua vida, na tua história, e Ele te colocou dentro deste cenário para que você também seja coluna. Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e esquecemos que Deus está conosco, está trabalhando. Tem gente que acha que só porque passa por uma luta é porque Deus abandonou, Deus esquecera do que havia dito. Pelo contrário, este processo é só um amadurecimento para os dias de glória que Deus vai fazer com que você e sua casa viva. Eu sei que em meio a este mundo onde não podemos falar que Deus abençoa, onde não podemos falar que Deus ainda restitui, que Deus ainda restaura. Porque tem gente que acha que a tua vida tem que ficar nessa mesmice. A dela não, a dele não, mas a sua sim. Só que eu vim dizer para você que confundidos, diante dessa situação, ficarão todos aqueles que têm tramado contra você. Eu não sei qual é o problema que tem levantado contra você, contra a tua casa, contra a tua família, contra aquilo que Deus tem colocado. Eu só posso te assegurar algo, que nós encontramos força na palavra de Deus para continuar mais uma semana onde Deus até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado. Se pudéssemos colocar essa semana, o nome dela colocaríamos Ebenezer, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Eu vim dizer para você que em Gênesis vai relatar a história de um jovem que era muito amado pelo seu pai. Amado de uma certa forma que ele sim fazia aquilo que o pai ordenava. Era um jovem que procurava sempre obedecer preceitos de dentro da sua casa. E o pai sempre confiava a ele para que ele vigiasse seus irmãos, para que ele contasse o que os seus irmãos faziam, porque os seus irmãos de todo o coração não era puro. Não tinha a pureza, a obediência que José tinha. Eu vim dizer para você que talvez no meio dos teus, você é alguém diferente e Deus tem algo diferente para fazer na tua história. Então não se limite a viver os planos de Deus só porque alguém ao teu redor não concorda, não gosta ou até mesmo não acredita. Eu vim dizer para você que Deus tem olhado você de perto. A palavra do Senhor em Gênesis 37 vai dizer: José vendido pelos seus irmãos. Olha, querido, você não vai ser vendido por alguém de longe. Você vai ser vendido por alguém de perto. É alguém de perto que não quer que a porta abra, é alguém de perto que não quer que você prospere, é alguém de perto que não quer que teu casamento seja restaurado, tua vida restituída, os teus filhos libertos. É alguém de perto. Só que eu vim dizer para você que quando confiamos em Deus, não importa a tempestade que nos sobrevém, o importante é obedecermos à voz do Eterno. No 37, no versículo 4, vai dizer assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José, até então, era o caçula. Então era natural que ele fosse mais apegado ao pai e o pai a ele. Só que nem todo mundo entende. A tua intimidade com Deus tem causado aí fora alguns rumores. Alguém não consegue olhar para você pacificamente porque ele diz: por que Deus tem essa intimidade com ele? Por que ela tem essa intimidade com Deus? Eles não conseguem entender. Só que para mim, pouco importa o que entendam. O que eu quero saber é se você tem entendido o chamado que Deus tem para você. No versículo 5 diz assim: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Eu vim dizer para você que José teve um sonho que Deus havia colocado no coração de José. E José foi contar para os seus irmãos, para os seus pais, para a sua família, e ele foi mal interpretado, porque achavam que José estava querendo sobressair. Eles achavam que José queria aparecer, mas não tinha nada disso. José simplesmente contou aquilo que Deus havia revelado a ele.
Por isso que nós temos que ter sabedoria e discernimento do eterno para sair falando para alguém aquilo que de fato Deus colocou nos nossos corações. Porque o que Deus liberou para você, as outras pessoas não vão entender. Então, a partir daquele momento, os irmãos de José começaram a persegui-lo ainda mais, a ponto de vendê-lo. Eu dei toda essa volta e li isso só para te dizer algo. José vendido, José aprisionado, mudou um pouco o percurso daquilo que José queria, confesso que mudou. Saiu de dentro da casa, saiu do seio familiar, da proteção de seu pai, do amor da sua mãe. Até então, aos olhos humanos, estava dizendo assim, agora eu quero ver ele sonhar. O prenderam, o venderam, mudou totalmente o caminho de José. Só que interessante que os sonhos de Deus não podia ser mudado. Eu vim dizer para você que talvez o percurso tenha mudado, mas o sonho de Deus não mudou sobre você. Talvez algumas coisas saíram do caminho, outras entraram no seu caminho, mas sabia que o plano de Deus para você não mudou? Não muda, querido. Deus, ele troca cenário, Deus, ele troca pessoas, mas sabia que o propósito de Deus sobre você, ele não troca? Se Deus disse que vai dar certo, querido, se A, se B, se C não quiser fazer parte do teu cenário, pouco importa. O importante é que a palavra de Deus, o sonho de Deus sobre você, no tempo certo vai acontecer. José teve uma jornada difícil, porque viveu aprisionado, foi caluniado. José viveu um percurso que, para um jovem, é muito difícil entender sair de dentro da tua casa, 16, 17 anos, para viver em terra estranha, para viver como escravo. Alguém que tinha a promessa de Deus agora se encontra num cenário, diante de problemas, de situações, vivendo debaixo sobre uma escravidão. Só que José sempre estava ali e Deus sempre estava com os olhos sobre José. Eu vim dizer para você que algo pode ter mudado, mas o propósito do Senhor sobre você não vai mudar. Talvez você fez planos com alguém e esse alguém resolveu ir embora, partiu. Eu vim dizer para você que os planos que Deus havia liberado sobre você, que você fez com alguém, e este alguém hoje não encontra-se, se você continuar na posição, Deus encaixa outro alguém e você vai viver essa vida que Deus prometera para você. Deus havia prometido para José que ele estaria sobre alguém, sobre situações. Não porque ele era melhor, mas é porque ele era diferente, o nome de Deus ia ser engrandecido através de José. O sonho de José no tempo certo aconteceu, seus irmãos ajoelharam-se perante ele, não o reconhecendo, pela segunda vez ajoelharam-se diante dele. Tudo foi esclarecido, o pai foi notificado que José não havia morrido, aquele arrumadinho, aquela mentira foi desfeita. Como eu sempre falo, ninguém sustenta duas máscaras por muito tempo. Uma hora ou outra derrete, uma hora ou outra Deus arranca. Uma hora ou outra o Espírito Santo faz questão de revelar a verdade sobre você. Só que eu vim dizer diante do Eterno que quando o Senhor tem algo para fazer na tua vida e na tua história, podem levantar situações contrárias, mas no tempo certo a chave da vitória cabe direitinho na tua mão. No tempo certo José liderou, no tempo certo as vestes de José foi trocada, no tempo certo Deus colocou o anel de honra no dedo de José, no tempo certo José casou, no tempo certo José teve filhos. Eu vim dizer para você que o tempo certo de Deus para você, você vai viver a promessa. Queira o inimigo da tua alma, queira alguém que se emprestou para ser um vaso usado por Satanás, eu não sei quem se emprestou para paralisar o que Deus tem para você. Só que essa semana será chamada Ebenezer. Até aqui Deus nos ajudou. Até ali Deus esteve com José e no tempo certo o milagre de José
entrou para a história. Estamos aqui hoje falando de alguém que passou por situações difíceis, mas diante do Eterno foi levantado como governador. Deus te colocou como governador diante dessa história. Deus te colocou como centro para você liderar tua família, tua casa, tuas finanças, tudo aquilo que Deus colocou na palma da tua mão está prestes a se realizar. Somente creia e não saia da posição. Tenho algo para te dizer, olha, tem muita coisa boa chegando. No meio disso tudo que você tem vivido. Somente creia. Quero agradecer aos irmãos que têm compartilhado, deixado aí seu like. Aos novos inscritos, seja bem-vindo ao nosso canal. Deixa teu nome para que sempre a gente possa estar levantando uma oração, um clamor a Deus para que Ele possa mudar a tua vida, a tua história. Aos irmãos que têm semeado nessa obra, que você venha colher 100 por 1, que Deus venha bradar na tua vida, fazendo prosperar o teu caminho. Lembrando que prosperidade, irmão, é ausência de necessidade. Talvez a sua necessidade hoje é ter paz. Então Deus vai liberar paz, alegria, mansidão sobre a tua vida. Essa semana é semana onde você vai governar diante disso tudo que se levantou sobre você. Fique com essa palavra maravilhosa no teu coração. Paz.